Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5, Paulo ele vai falar sobre o resultado da justificação. E ele começa desta maneira: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, aí o primeiro resultado dessa justificação, deste ato de Deus ter nos declarado justo através da pessoa bendita do seu Filho Jesus, o qual foi enviado aqui na terra, morreu em nosso lugar. Nós é que éramos pecadores, transgressores, nós é que deveríamos ter morrido na cruz, nós é que estávamos mortos em delitos e pecados, mas um dia Deus nos amou e enviou o seu Filho. E o seu Filho, através do seu Filho Jesus, nós agora somos declarados o quê? Justos. Isso, claro, é pela fé. Eu creio e Deus processa tudo isso em minha vida. E ele diz aqui que após ser justificado, eu tenho paz com Deus. Na verdade, dá-se a ideia de que anteriormente, porque os nossos pecados é que fazem inimizade entre nós e o nosso Deus. O homem pecador, ele é inimigo de Deus. Quando nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Mas através da justificação, agora sim, somos declarados justos e agora nós temos paz com Deus. E esta paz aqui não é uma paz simples que o mundo procura através da ausência de guerra e outras coisas. Não, esta paz aqui fala de uma paz, é uma paz interior, é Irene. Irene é uma paz que nós não conseguimos explicá-la. É uma paz que brota do interior do homem e ela exterioriza. E diz que essa paz agora nós temos com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós obtivemos pela fé. Já disse que tudo é pela fé. A esta graça, falou novamente, graça de favor imerecido, na qual agora estamos firmes. Temos que estarmos firmes nesta convicção, nesta fé, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no versículo 3 ele prossegue: não só isso, então não para por aí. O processo de justificação, ele não para somente no fato de que agora eu tenho paz com Deus. Olha, não só isto, mas também nos gloriamos. Aqui gloriamos é nos jaquitamos, quase que é nos alegramos, mas é mais no sentido de jaquitar-se. Nos gloriamos nas tribulações. Então agora eu posso me alegrar nas tribulações. Quando a pessoa não tem paz com Deus, ela não tem convicção disso, dessa paz maravilhosa com Deus, qualquer tribulação, ele perde a cabeça, ele fica perdido. Mas veja bem que Paulo agora fala que nós nos gloriamos, nos jaquitamos. O quê? Nas tribulações. Por que nós alegramos nas tribulações que passamos? Veja bem, ele prossegue: nos gloriamos nas tribulações porque sabemos, porque agora que eu tenho paz com Deus, eu sei que a momentânea e leve tribulação
ela vai produzir o quê? A tribulação ela produz perseverança. E automaticamente essa perseverança ela vai produzir o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, e no finalzinho do versículo 4, diz que ele produz a esperança. E ele diz aqui que a esperança não nos deixa decepcionado. Porque eu espero. Porque eu tenho paz com Deus. Não nos decepciona, porque Deus derramou outra coisa. Então, primeiro nós temos paz com Deus, e agora Deus derramou do seu amor, o amor ágape, em quê? Em nossos corações. Por isso que nós nos alegramos o quê? Nas tribulações. Sabemos que as tribulações, ela serve como algo que vai produzir alguma coisa em nós. Ele diz aqui que produz perseverança, produz um caráter aprovado e produz esperança. Ele diz que por meio de quem esse amor foi derramado em nossos corações, e através desse amor nós temos essa capacidade de suportar, e este amor ele foi derramado por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. No versículo 6, ele disse, de fato, isso é fato, que no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, isso é um fato, Paulo vai dizer, isso é um fato, que no devido tempo, o tempo aqui, Paulo fala do tempo de Deus, tempo kairos. Na verdade, na Bíblia tem 3 palavras que designam tempo. Kairos é o tempo de Deus, é um tempo oportuno. Nós temos o Cronos, que é o tempo que você pode medi-lo, mensurá-lo. Aí vem a palavra cronômetro. E depois nós temos a palavra aionios. Aionios está mais ligado à eternidade. Mas aqui ele usa o tempo de Deus, o kairos, o tempo oportuno que Deus preparou na sua soberania, para que, quando ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores, Cristo morreu pelo quê? Pelos ímpios. Antes mesmo de nós termos o aceitado, Cristo já havia morrido por nós. Dificilmente, ele argumenta aqui, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ele falou assim, olha, dificilmente haverá alguém que morra por um homem justo. É muito difícil, mas eu creio que pode ter alguém que arrisque a sua vida para salvar um homem bom. Isso é difícil, mas tem. Agora ele diz, mas Deus demonstrou seu amor por nós, amor ágape novamente. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí Paulo fala assim, olha, e Deus amou tanto o mundo que Jesus, o seu filho, ele morreu por homens maus, homens pecadores. Paulo argumenta, olha, se fosse por um homem bom, você encontra alguém que morra. Mas agora por um homem mau, um homem ímpio, você não vai encontrar ninguém que morra. Mas Cristo, ele fez isso. Ele morreu na cruz do Calvário. Como agora fomos, e no versículo 9 diz, como agora fomos justificados, ou seja, nós somos declarados justos por seu sangue, isso é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Outro resultado aqui da santificação. Primeiro, nós temos paz com Deus. Depois, nós nos jaquitamos nas tribulações, que produzem uma série de coisas. E agora diz que, justificados por seu sangue, agora nós seremos salvos o quê? Da ira de Deus. Deus, ele está irado com este mundo de pecado. Mas, uma vez que nós o aceitamos, nós agora estaremos livres da ira de Deus. E Deus um dia vai derramar
todo o seu furor sobre os moradores da terra. E ele continua: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante ou através da morte do seu filho, quanto mais agora, veja bem, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, nós fizemos as pazes com Deus, seremos salvos por sua vida. Não somente nós também seremos salvos. Não apenas isto, mas também não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Através da pessoa de Jesus, o qual morreu na cruz do Calvário, nós o quê? Recebemos o quê? A reconciliação. Reconciliação aqui, a palavra catalasso no grego, e ela quer dizer fazer as pazes entre dois inimigos. Então, como eu já disse, nós éramos inimigos de Deus. E através agora de seu Filho Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. É trocar a inimizade por amizade. Agora nós somos como Abraão. Abraão, diz a palavra, que ele foi amigo de Deus. E através da pessoa de Jesus, nós agora somos o quê? Amigos de Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, quem que era este homem aqui que entrou o pecado? Este homem aqui era Adão. Eu fico impressionado que Adão, ele pecou conscientemente e deliberadamente. A Eva, ela ainda foi enganada pela serpente, pelo diabo. Mas Adão, tudo indica que Eva não argumentou nada para que Adão comesse do fruto e transgredisse a ordem de Deus. Então veja bem que por um só homem, por quem? Adão pecou. E pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E diz assim também a morte veio a todos. Todos os homens agora morreram em Adão. Porque todos pecaram. Todos pecaram em quem? Em Adão. Se Adão pecou, automaticamente isso foi passado para a sua posteridade, os seus descendentes. Pois antes de ser dada a lei, Paulo argumenta aqui no 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a lei, ela foi dada muitos anos depois. A lei foi dada no ano 1450, aproximadamente, antes de Cristo. Mas neste período todo, anterior ao período da lei, antes do dilúvio, posterior ao dilúvio, a morte, ela estava reinando, como reina até hoje. Mas por quê? Mesmo que as pessoas não soubessem, não tivessem noção de lei, pois Deus, como já disse, deu a lei muito tempo depois, mas as pessoas morriam. Por que elas morriam, mesmo não sabendo nada a respeito da lei? Morriam porque um antepassado seu, que era Adão, ele tinha pecado. E automaticamente a morte passou a todos os seus descendentes. E ele disse, olha, e este Adão é uma figura de Cristo, olha, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Quem que era este? Jesus. 15, ele diz assim, entretanto, não há comparação, não tem como fazer a comparação entre a dádiva e a transgressão. Dádiva aqui é charisma. Charisma é presente.
Não tem como comparar entre um presente de Deus e uma transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, esse um só, Adão. Todos morreram por causa da transgressão de Adão. Muito mais a graça. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que Adão representa o quê? A transgressão. Em Adão, transgrediram todos e morreram. Muito mais a graça de Deus. Aqui o charisma novamente. Então não tem como comparar a transgressão de Adão com o presente de Deus, a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça. Então ele explica, isto é, a dádiva, ou o presente, charisma, pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Transbordou para muitos. Então, esta graça maravilhosa, ela transbordou para muitos. E no versículo 16 diz, não se pode comparar, novamente Paulo argumenta, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, o homem transgrediu um único mandamento de Deus. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva ou o presente decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, não se pode comparar o presente de Deus com a transgressão. E essa transgressão, ela trouxe o quê? Ela trouxe condenação. Mas agora, a dádiva decorrente das transgressões dos homens. O primeiro homem, ele cometeu um único delito. Mas agora nós, homens, somos pecadores e transgredimos a lei do Senhor de muitas formas. Então agora, Deus o quê? Trouxe justificação. Ele nos declara o quê? Justo. E ele prossegue aqui, vê o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17 diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por meio de Adão, a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus. Então, se por um só homem entrou a morte no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Deus é o provedor. Inclusive, todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi planejado, arquitetado desde a eternidade. Por isso que ele fala aqui, a imensa provisão de Deus. Deus, ele proveu antes que aquilo acontecesse. Deus nunca é pego de surpresa. Ele já tem tudo preparado para que quando o fato aconteça, ele execute o seu plano. E a dádiva da justiça reinarão. Aqui a palavra reinarão está apontando para o futuro. Em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18 ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão, um só delito praticado por Adão, resultou na condenação de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, Adão, ele transgrediu por um só ato. Mas, da mesma forma, por um só ato de justiça de Cristo, ali na cruz do Calvário, morrendo por nós, resultou o quê? Na justificação. E essa justificação traz vida a todos os homens. Por quê? Antes, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quando Deus nos justifica, aí sim, nos justifica mediante, através da pessoa de Jesus, nós vivificamos novamente. Logo,
assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, muitos aqui é todos, na verdade, por um só homem, que é Adão, todos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Aqui é muitos mesmo. Não são todos que serão salvos. Somente aqueles que foram chamados por Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento, esses foram chamados e são chamados e serão chamados. E o 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, por que então motivo Deus ele trouxe a lei? Eu não consigo entender. Se a lei era incapaz de salvar o homem, então por que que Deus deu a lei? Eu não consigo entender, mas vamos ver. Olha, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A palavra grega aqui, ressaltar, é destacar, é tornar saliente, é para que eu torne sabedor, consciente daquilo que eu estou praticando. A lei foi dada justamente para isso, para falar para mim que eu sou um pecador, mas que ela não poderia me salvar. Impressionante. Ela simplesmente é um dedo duro. Olha, você é pecador, hein? Mas aí o pecador vai para a lei, mas o que eu faço? Ah, eu não sei, mas que você é pecador, você é. Aí vem Jesus. Jesus resolve o problema do pecado, porque ele morreu na cruz do Calvário e através da expiação de Cristo na cruz do Calvário, aí sim ele resolveu o problema do pecado. Todos os homens pecadores que vão até Cristo são declarados o quê? Justo. Mas, então, qual o propósito da lei? Vamos lá. Ponto aqui. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, a lei, na verdade, ela vem mostrar que eu sou pecador. Então, opa, eu sou um grande pecador. Eu tenho muitos pecados. Então, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, quando eu vou para a lei, eu falo, puxa vida, eu sou um baita de um pecador. Eu sou um miserável. O homem se coloca lá embaixo. Não é pelos meus méritos. Mas quando ele olha para a graça de Deus, puxa vida, Deus é bom demais. Deus é muito bom. Eu fico assim abismado de ver o amor de Deus para com o homem pecador. Um homem tão perverso. Por isso que, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu vejo essa graça transbordante de Deus. Esse favor é merecido. A fim de que, 21, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Mediante quem? Através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu chego à conclusão que, na verdade, a lei, ela é como um espelho. Quando eu vou diante do espelho, ela me mostra que eu estou sujo. O pecado fez com que eu ficasse sujo. O espelho me mostra essa sujeira. Mas ele não pode lavar esta sujeira. Eu vou até Cristo, que é a água da vida. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele sim, ele pode me lavar de toda essa sujeira. Depois, quando eu me torno um homem justo, agora sim. Agora, novamente, eu dou uma olhadinha na lei. Não para ser salvo, mas eu olho para a lei, para que eu seja agora santo. Observando, olhando para a lei, eu me torno santo diante de Deus. Chegamos ao final do capítulo 5. No próximo vídeo, nós estaremos dando continuidade na carta de Paulo aos Romanos. Fique com Deus e até lá!